Bem-vindos ao Circula Talks de hoje. Hoje nós temos como nosso convidado, palestrante, o Keivan Macedo. Antes de começar, Keivan, eu queria te pedir autorização para a gente poder gravar o evento e depois disponibilizar no canal do YouTube do CCD Circula. Claro, podemos gravar sim, Lu. Joia, obrigada. Bom, Keivan, super bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. É uma honra nós termos você conosco. E a sua presença enriquece o nosso diálogo sobre economia circular, que é super importante, né? Tão importante para a missão do CCD Circula, e que para quem ainda não conhece, tem umas carinhas aqui que eu estou vendo, mas vocês têm mais gente nova aí. Nós somos um centro de ciência para o desenvolvimento apoiado pela FAPESP, composto por instituições de ensino, pesquisa, ciência, tecnologia, governo e empresas cofundadoras desse centro, além de parceiros apoiadores. E o que nós fazemos é pesquisa aplicada e desenvolvimento de soluções para a transição para a economia circular. Keivan, por favor, fique à vontade para começar a sua apresentação. De novo, gente, o vídeo vai ser colocado no nosso canal do YouTube e o Keivan vai fazer a apresentação e ao final a gente vai ter um momento aí de interação para perguntas, comentários. Então, vamos embora, Keivan, o palco é seu. Obrigado aí, Lu, mais uma vez pelo convite. Vou compartilhar então minha apresentação, porque daí é mais fácil me guiar. É, vamos ver aqui, peraí. Muito bem. Eu acho que vocês devem estar vendo a minha apresentação a partir de agora em módulo de apresentação, deve demorar alguns segundos para carregar. E aí eu escolhi esse tópico, vi algumas pessoas, rostos conhecidos aí, Felipe, Fiorella, do CETEA. Então, eu trouxe essa provocação, né, nesse título, Desafios de Engajamento de Mudanças de Hábito de Consumo. E aí a gente vai ver que a apresentação traz uma série de provocações e traz alguns exemplos para ilustrar um pouco de alguns temas que a gente vem vendo na indústria e vocês vão ver uma segmentação que eu faço a partir da minha experiência. É, eu trabalhei em diversas empresas de bens de consumo, que vocês estão vendo na parte de baixo, e tive participação em dois fóruns, né, que também me ajudou a consolidar essa parte de conhecimento do tema de resíduos e toda essa dinâmica que a gente tem do tema de circularidade, que é um tema super amplo, né? Obviamente não está o logo aí, mas eu tive uma participação bastante representativa dentro da ABPEC, no programa que antigamente chamava Dê a Mão para o Futuro, agora chama Mãos para o Futuro. Praticamente durante quase 6 anos junto do time de liderança técnica para fazer a evolução, a melhoria de gestão do programa. E também tive uma participação na iWork, que é uma empresa que também faz todo um programa inclusivo, né, de catadores, com uma parte de treinamento virtual, mas também um programa de reciclagem eletrônica junto ao HP bastante robusto. E tenho trabalhado, obviamente, agora com a Way Carbon, que é a maior consultoria da parte de gestão climática do Brasil. E trabalhei na RMB, que é a Refinação de Milho Brasil, Unilever, Natura e na holding que a Natura criou, chamado Natura Co, que já não existe mais. E eu começo a trazer uma frase de um colega, César, que trabalhou comigo na Natura e que fez um post no LinkedIn. E, obviamente, essa apresentação depois está sendo gravado, mas depois, quem quiser, tem o meu e-mail no final, posso compartilhar. Os dados, tem a fonte pública, né, dos dados, tem um dado só que ele é um dado que não é aberto exatamente à fonte. É, e aí eu trago essa provocação, a partir dessa frase, tem coisas que não deveriam ir para o lixo, né? E era essa foto que ele trazia de uma perfumaria, obviamente, quando a gente fala do setor de higiene pessoal, né? A perfumaria é, obviamente, a categoria mais premium que existe, uma categoria que, claro, traz muita sofisticação, né, no código da categoria. E aí ele traz uma embalagem, né, da Chanel, trazendo um pouco, né, o que deveria ser feito com esse produto no final. E aí ele faz uma reflexão, não vou ler aqui todo o contexto, né, mas ele traz um pouco dessa participação que ele teve em criar dentro, por exemplo, da categoria de perfumaria, uma opção de refilagem, e aí trazendo um pouco dessa experiência e trazendo uma provocação, inclusive para outra marca que ele consome, né, a Granado,
se não poderia ter o mesmo processo, né, de ir trazendo uma provocação no final, dizendo que o consumidor já está pronto e o planeta também pede, né, e dizendo que os corações agradecem. E aí eu trouxe isso porque como que a gente pode mudar os hábitos de consumo, né? É, e talvez a primeira provocação quando a gente fala de mudança é, mas será que o consumidor quer mudar os seus hábitos, né? E eu trago uma pesquisa, né, que é uma pesquisa da Sustainability Sector Index da Kantar. Ela foi feita no final, novembro de 2024, até janeiro de 2025, mais de 23 mil pessoas entrevistadas no Brasil, onde 87% declaram que querem fazer escolhas mais sustentáveis, né? Número bastante expressivo, mas quando a gente vai para a realidade, apenas 35% tem mudado o seu comportamento, né, na hora de fazer a escolha final. E talvez a gente pode imaginar, será que esse número varia muito quando a gente faz essa pesquisa também é rodada no mundo? No mundo, 85%, né, muito próximo, né, do Brasil, falam que querem fazer escolhas mais sustentáveis. E na prática, até um número me surpreendeu, um pouco menor do que o Brasil, né, estão mudando seus comportamentos. E aí a gente pode entrar naquela fase, né? Será que isso tem uma luz no fim do túnel? E também pode pensar, né, quais são as barreiras, né, para que a gente possa mudar o comportamento quando a gente está falando de hábito de consumo. E basicamente o estudo traz três grandes fatores, né? A questão de custo, né, porque a gente acredita, né, ou tem a percepção, ou em alguns casos é verdade, né, que às vezes um produto mais sustentável talvez tenha um custo maior. Eu trabalhei com a Denise Rios, que sempre tem uma frase que eu gosto muito, dizendo: não é que o sustentável é caro, é que o não sustentável, por conta do subsídio, é barato demais. Então, na verdade, a gente teria que mudar o nosso referencial. A questão de informação aqui, na verdade, o correto seria da desinformação, ou de uma informação que é trocada, ou de uma informação que o consumidor não está preparado. E aí eu trago uma analogia, né? Eu sou engenheiro de alimentos de formação e a tabela nutricional já existe desde a época que eu me formei, né? Ainda no século passado. E aí, com isso, a gente vê que o consumidor, até hoje, agora, na padronização do Mercosul, né, com aquelas selos mais explícitos de alto de açúcar, alto de gordura, o consumidor ao alto em sódio começa a entender o que, que é aquele percentual, né, que tinha do lado, que às vezes o consumidor não sabia, mas sódio é bom, tá um número alto ou número baixo? Proteína é bom, tá alto ou tá baixo? Então, tem valores ainda que o consumidor se confundia. E aí a experiência que eu tive na Natura, que foi pioneira em lançar uma tabela ambiental dos produtos, ela teve todo esse problema, né? De como é que o consumidor entendia essa informação, né? Se nem a tabela nutricional, que é uma coisa muito mais enraizada, muito mais padronizada, o consumidor consegue absorver a informação. Então, às vezes a informação é passada de uma maneira correta, mas o consumidor não entende. Eu lembro muito bem, um dos grandes desafios é que quando a gente fala, né, que esse frasco contém tantos por cento de material reciclado pós-consumo, é muito claro para quem é do ponto de vista técnico que é o frasco, não é a embalagem inteira. E até do ponto de vista de um eventual questionamento, né, jurídico, você conseguiria se defender dizendo não, a terminologia correta é frasco, mas o consumidor não consegue entender, então muitas vezes como é que as marcas podem fazer um esforço e no final tem uma provocação do esforço coletivo. E quando a gente fala de impacto, não importa se a gente está falando do impacto social, impacto ambiental, é muito difícil para esse consumidor, né, que obviamente lê essas informações não padronizadas, como é que ele consegue entender exatamente do que a gente está falando e qual que é o benefício. Então ele fica confuso às vezes nesse processo. Por outro lado, a pesquisa traz números que dão uma esperança, né? 58% ratificam essa informação, né, de terem escutado informações falsas ou informações distorcidas ou informações que contam meia verdade, mas há esperança no final do túnel, porque 55% diz que já experimentaram produtos mais sustentáveis e provavelmente talvez não continuem, né, com essa compra em função de não terem, obviamente, um poder aquisitivo, talvez para manter em função do custo.
E 50%, por outro lado, né, falam que estão num processo, né, numa jornada de, em alguns casos, terem deixado de comprar algumas marcas por conta do impacto, não importa se é ambiental ou social, ou pelo menos declaram que têm comprado numa quantidade menor por conta desse critério. E aí eu trago dois casos que eu acho que são muito icônicos, e aí a gente vai ver depois desse slide um pouco de como é que eu segmento um pouco dessa minha visão da apresentação, até por conta das minhas experiências profissionais, mas eu trago duas estratégias diferentes. Uma que se dispôs a trazer inovação a partir de um conceito de fidelização, de recompra do consumidor, e outra de como conseguir ganhar penetração no mercado que era bastante fechado. Então, sem mais delongas, os dois exemplos são esses. A Natura lançando em 1983 o Refil, e muitas pessoas entenderam, isso era por conta do impacto ambiental. Não, o principal driver de lançamento do Refil era como fidelizar, como ofertar um produto numa embalagem mais simples, obviamente, que não é funcional, ela apenas, obviamente, protege o produto na parte do transporte, para aquele consumidor que, obviamente, quer fazer o uso contínuo e frequente do determinado produto. Claro que por trás você tem um benefício de impacto ambiental e por conta dessa simplicidade na embalagem você consegue fazer um posicionamento de preço diferente. Mas a gente não pode confundir que essa é uma ação de sustentabilidade, até porque se a gente olhar o relatório do futuro comum, também conhecido como relatório de Brundtland, que define o conceito de desenvolvimento sustentável, ele é cunhado só em 1987, né, 4 anos mais tarde. E o outro caso, que é um caso bastante icônico no final da década de 90, é o Mágico, que era um achocolatado, que no primeiro momento era um achocolatado que competia com o Todinho no Ready to Drink, né, a caixinha Tetra Pak já pronta para beber, pronta para consumo, e que aí ele quis entrar no mercado, que era o mercado de maior tamanho, que era o mercado de achocolatado em pó, que tinha basicamente duas marcas, né, Nescau e Toddy liderando. E aí o processo foi muito interessante, porque quem relembra, né, a embalagem de Toddy sempre foi uma embalagem plástica, a embalagem de Nescau sempre foi uma embalagem de aço, porque a Nestlé detém uma fábrica de aço, então conseguiria ter um posicionamento de preço muito mais competitivo, né? E aí o Mágico, como é que se posicionava no mercado que era competitivo? E aí o fato dele ter sido a primeira marca a introduzir um conceito de refil em pouch trazia uma vantagem porque ele até estimulava, né, a dona de casa dizendo, ó, compra, coloca no mesmo pote de Nescau, né, e a criança acabava consumindo achando que era Nescau, né? Eles tiveram uma garota propaganda da Rede Globo, né, de programa infantil, mas acho que a grande alavanca, né, e eu tive a oportunidade de estudar com a enteada do Júnior, que era o fundador da Arisco, de estudar na faculdade, de trazer um pouco mais detalhes desse processo, mas realmente foi um alavancador. Então, acho que duas características, né, que não necessariamente no primeiro momento se colocam uma inovação para trazer um menor impacto ambiental, mas que indiretamente conseguem trazer um pouco de advento para esse segmento. A gente vai ver mais para frente que essas soluções penetram nesse mercado de maneira diferente. E a minha apresentação, ela sempre é voltada para a gente olhar três segmentos, né? O segmento de alimentos, que é o primeiro ícone, o segmento de higiene de casa, que é o segundo ícone, e o terceiro ícone, que é o ícone de cuidados pessoais, né? Que são segmentos que eu trabalhei e que tive muito contato, né? Em função de todas as discussões que a gente teve desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e todas essas discussões de obrigações de logística reversa e todo o tema de circularidade que vem se aquecendo ainda, né? Mas que se acelerou principalmente a partir de 2015, né? Eu considero esse grande marco em função dessa obrigatoriedade setorial. E aí eu queria fazer uma pergunta que vocês, obviamente, refletissem, né? Porque a gente que trabalha no setor, às vezes a gente fala muito, né? Mas poucas vezes a gente fala qual que é o hábito que a gente mudou para ter um menor impacto ambiental. E aí, reciclagem não vale, tá? Que atitudes que eu mudei, que escolhas que eu comecei a fazer
O que que eu comecei a buscar quando eu estou fazendo compra no supermercado, seja visitando a gôndola física, seja, obviamente, fazendo uma compra online. Acho que é importante a gente refletir porque, no final, quando a gente está falando uma mudança de hábito, a gente tem que entender qual é o gatilho que a gente tem, qual é o driver que faz a gente mudar um hábito de consumo que a gente tem. Quando a gente olha esses três setores, a gente basicamente resume, né, as alternativas para reduzir o impacto ambiental, e obviamente falando principalmente na parte de embalagem, né, em quatro grandes blocos, né, vamos chamar. Materiais reciclados, né, que são utilizados na própria embalagem, as embalagens chamadas econômicas, family size, que trazem, obviamente, uma maior eficiência, né, você consegue otimizar com um aumento de material de embalagens, um conteúdo, né, para entrega para o consumidor mais representativo. A parte de refil, né, uma embalagem muito mais simples, não funcional e com menor custo. E a parte de produtos concentrados, né, obviamente que tem todo um redimensionamento de embalagem, e aqui no produto concentrado vale aquele produto que se usa pronto para o consumo, mas obviamente numa dosagem muito menor, o produto que é concentrado e precisa ser rediluído antes do consumo, e o produto, por exemplo, que a gente pode falar em barra, ou um produto em pó, que de repente a gente precisa ser reidratado para ele ter a sua funcionalidade ou se adequar melhor ao hábito de uso, né? Acho que muitos desses produtos, quando tem a rediluição, é muito mais para o consumidor ficar acostumado do que necessariamente ter uma eficácia. E lembrando, né, que é um dado super importante, que grande parte desse benefício específico de um produto concentrado, eu diria que 2/3 estaria no benefício da distribuição desse produto, né, na etapa de distribuição, e 1/3 na redução da embalagem propriamente dita, né, embalagem, seja ela primária, seja ela a embalagem de embarque, né. Quando a gente olha os três setores e nessas quatro alternativas, com certeza o material reciclado é o mais transversal e que todo mundo deve lembrar. Exemplo da indústria de alimentos, né? Os refrigerantes, águas minerais, que já tem a sua embalagem reciclada, né? Em alguns casos, outros produtos, né? Também. Quando a gente olha na parte de higiene de casa, também produtos com material reciclado, 100% reciclado. E quando a gente olha de cosméticos, também alguns frascos, né? Principalmente quando a gente fala de PET, já 100% reciclado. Outras resinas ainda têm algumas barreiras limitadoras. Agora, quando a gente olha as outras três alternativas, ela tem as barreiras, e aí a gente vai falar um pouco dessas barreiras, e muitas delas que estão relacionadas a esse processo, né, de o que, que o consumidor entende, o que, que ele não entende, o que, que ele busca, e ao mesmo tempo, como é que a gente pode tentar solucionar esse processo. Uma coisa que é muito legal de ver, né, essa é uma publicação, né, feita, né, por esse site, né, Top Tier Impact, que fala da quantidade de startups relacionadas à economia circular. Portanto, tudo que a gente tem visto hoje, né, de soluções, a tendência é que cada vez mais, né, a startup começa às vezes com uma solução mais nichada, uma solução que às vezes não tem escala, portanto não tem escala, tem um custo mais elevado, então vai de marcas mais nicho, marcas de pequeno porte, mas que tendem, obviamente, depois a ganhar escala, principalmente quando são aceleradas por uma grande indústria, né? Uma série de players grandes do mercado, daqueles três segmentos, tem os seus programas de acelerações de startups e tem parcerias, né, com centros de inovação, então aqui muito mais para trazer um otimismo, né, do que a gente pode ver essa agenda se acelerar nos próximos anos. E aí trazendo, né, um pouco falando específico de embalagens econômicas aqui, né, como um daqueles três itens que ainda não tem uma transversalidade tão grande. E aí talvez venha a pergunta, né, por que que o consumidor nem sempre adota a embalagem econômica ou de tamanho família como sendo a sua alternativa, quando nitidamente ela oferta, né, uma relação de custo por grama, custo por ml, custo por litro, né, muito mais vantajosa, custo por quilo. Com certeza, eu sempre falo, né, desembolso é o maior limitador.
E aí, claro, quando a gente tem uma legislação que não ajuda o consumidor a fazer essa conta, porque cada produto tem a sua volumetria, e a gente não tem uma legislação como na Argentina que obriga a trazer uma padronização por uma mesma unidade de medida, facilitando a comparação do consumidor. São muito poucos, né? Quem já passou na gôndola do supermercado que pega uma calculadora e alguns você tem que fazer uma conta mais forte, né? Porque não é tão simples, porque tem muitos centavos, né? Então, a diferença de não ter uma padronização de volumetria também dificulta, né, essa comparação. Claro que a gente tem que lembrar que diferente, né, de casas, por exemplo, como nos Estados Unidos, que por conta, né, até do período, é um misto, né, de períodos de inverno mais intensos, mas também de hábitos de consumo mais exagerados e, obviamente, de um poder aquisitivo na média maior, você nas casas brasileiras não tem obrigatoriamente um espaço reservado de despensa, né? Seja casa, seja apartamentos. Então, isso já é uma coisa que também dificulta você começar a armazenar, e muitas vezes você tem essa dificuldade de algumas embalagens que não entram, né, no tamanho de prateleira que a gente tem, seja da geladeira, ou seja mesmo da despensa, ou de qualquer armário que a gente tem para guardar. E quando a gente olha, né, esse advento que antigamente a gente chamava dos atacadistas, né, que você tinha que comprar obrigatoriamente, né, caixas grandes, fechadas, ou desse novo advento que surgiu nos últimos anos, né, do atacarejo, né, a mistura do atacado com o varejo, ele às vezes não ajuda o consumidor porque não necessariamente, né, eles conseguem ofertar o menor preço. Existe uma disputa de preço que ela é muito acirrada, então aquele consumidor que conhece bem o perfil de compra sabe qual que é o posicionamento de preço ideal. Eu não quero trazer aqui, mas poderia trazer uma série de exemplos, né, de como a indústria, né, não é só na Black Friday, né, metade do dobro, né, às vezes induz o consumidor a colocando um preço que não era o preço que era praticado na semana anterior e trazendo uma oferta de desconto que o consumidor às vezes é induzido quando não necessariamente o preço final ainda se apresenta competitivo, né? Isso sem falar aquilo que os próprios fabricantes fazem, né? E que muitas vezes o consumidor passa despercebido, né? Leve tanto, pague tanto. E isso tem muito no segmento quando a gente fala de higiene de casa, né? Uma ativação muito constante dos fabricantes. Então, seja com combo de pack, seja nas embalagens individuais, independente da volumetria, o consumidor precisa estar atento, né? Porque realmente, de fato, quando a gente olha, são códigos de barra diferentes e, portanto, realmente tem descontos. E aí cabe o consumidor, obviamente, fazer a checagem. O supermercado, como obviamente é tudo por código de barra, não necessariamente tem o controle de checagem de preço exatamente naquele corredor que você está, e às vezes o consumidor fica com preguiça, né, de caminhar e olhar para ver. E aí eu trouxe esse estudo de caso, né, de padronização de claim, que eu achei muito interessante nesse segmento da indústria de alimentos, né, de iogurtes de tamanho econômico, né, e aí, claro que não tem necessariamente uma padronização, né? O que era 1 quilo já virou 900 gramas ou 900 ml, em alguns casos esse 1,15. E às vezes, né, o concorrente querendo trazer um claim novo que o consumidor fica dizendo, será que o consumidor consegue entender mesmo? Super econômico, né? Agora não é mais nem econômico, vira super econômico. Claro que todas elas, né, vocês podem olhar, todo mundo tem que pôr asterisco, que a Anvisa está de olho agora, né, em claim, exatamente qual é o critério que você tem de comparação, né. Então, acho que isso é importante, né, o consumidor olhar, mas efetivamente tem uma percepção de desembolso maior, mas com uma vantagem econômica grande. Claro que a gente está falando que ninguém compra, quando é usuário de iogurte, ninguém compra um frasquinho de 200 ml, que já nem tem mais 200 ml, para o mês todo. Então, como ele compra já mais do que uma unidade, ele já percebe que o tamanho família realmente compensa, numa maneira transversal. Mas, por outro lado, né, a gente tem essa mudança de estratégia aí, trazendo agora no segmento de higiene pessoal, como uma empresa, aí claro que aqui tem particularidades, né? Essa empresa detém mais de 50% do market share desse mercado, atuando com 3, 4 marcas, mas como ela tentou mudar um segmento para a partir da sua estratégia de embalagem, né? Sua estratégia de impacto climático,
tentou ir para uma solução compacta, o consumidor não aceitou a solução compacta porque não acreditou que aquela solução compacta dava mesmo o uso que ele tinha, e aí, obviamente, achou que o produto era mais caro, e a empresa partiu para o lado completamente oposto. Então, eu vou para a embalagem econômica, e aí eu estou falando da categoria de desodorantes aerosóis, né? Unilever líder desse mercado, com várias marcas, Rexona, Axe, Dove, né? São as principais marcas, e aí com uma embalagem que era o comprimido, né, que era uma embalagem menor, aqui não está em escala, o consumidor não aceitou, e aí ela foi partiu por econômico, até se a gente for olhar, alguns concorrentes desse mercado nem chegam no 250 ml, chegam no 200 ml, mas era um mercado que obviamente você tinha embalagens de 150 ml. E aí trazendo esse apelo, né, mais econômico, mais sustentável, né, mas o mais sustentável em relação, obviamente, à quantidade proporcional por ml, né, de peso. Categoria de aerosol é uma categoria que a embalagem pesa bastante, o frasco pesa mais ainda, né, ainda mais se esse frasco foi feito com material reciclado pós-consumo, então faz super sentido você ir para um econômico, porque você aumenta um pouco do preço unitário, né? Esse produto é normalmente comercializado por milheiros, e aí, mas por outro lado, você oferta uma quantidade maior. E aí, claro, quando você tem um segmento que tem basicamente três players que dominam o mercado, né? Unilever, Nivea, né, Beiersdorf e Coty, com duas marcas, né, Bolzano e Monange, você força, obviamente, os seus outros dois players, ainda mais se você tem mais que 50% do mercado, a começarem a desenvolver embalagens econômicas, e aí depois tem toda essa ativação, daí depois de fazer desconto, promocionais e afins. Então, acho que esse é mais um caso, né, de como uma empresa, né, pode mudar um segmento inteiro de mercado, mesmo tentando ir para uma estratégia de 8 e depois vira para 80. Mas eu acho que no final tem uma palavra que uma amiga usou, Bianca Conde, num post que ela fez, falando que no final a gente precisava sempre perceber qual que é a intenção, né? Então, qual que é a verdadeira intencionalidade das empresas quando começam a colocar esses anúncios, né? Parte deles é regulamentado pela Anvisa, né? Mas parte não. Então agora nós temos também do higiene pessoal, agora algumas marcas de papel higiênico, né? Não estou entrando no mérito de folha simples, folha dupla, mas dizendo, né, com mais economia, né, e produto econômico. E quando na verdade o produto só é econômico porque ele entrega menos quantidade, porque ele entrega 20 metros, né? Toda a polêmica que deu, algumas marcas se posicionando, e quando você vai no mercado, o consumidor olha qual que é o desembolso que ele tem. Ele não consegue necessariamente fazer essa relação. E quem já comprou papel higiênico é a categoria mais complexa de você comprar, porque tem pacote de 4, de 8, de 12, de 16, de 24, de 32, de 36, de 48, e cada um fazendo aquele, a maioria, isso aqui não é na foto, né, mas qualquer um deve lembrar. Leve 16, pague 12. Leve 22, 24, pague 22. É super complexo de fazer a conta, não é tão simples, ainda mais tendo que pôr o outro fator de qual é a metragem, né? Quando a gente olha um segmento que é muito parecido e os players são praticamente iguais, né? De papel toalha, eu não trouxe aqui. O papel toalha todo mundo padronizou de colocar no rótulo, né? Quantas folhas tem? E aí o consumidor fica mais claro, né? Porque ele consome, entre aspas, não é necessariamente por folha, né? Mas aqui papel higiênico a gente não consome, né? Por o pedaço que cada um usa é muito diferente. E aí, trazendo uma provocação agora, indo para um outro segmento, né, de refil, quais são as barreiras, né, que a gente pode imaginar que um consumidor não possa aceitar o refil, né? Uma embalagem que, se a gente olhar aqueles três setores, ela começou muito pelo setor de higiene pessoal, ela praticamente ela é transversal hoje no setor de higiene de casa, e ela tem uma penetração que eu diria que tem uma capacidade de expandir muito grande ainda no setor de alimentos, muito ainda limitada a poucas categorias, né? Ela não chega a ser tão transversal como nos outros dois setores, apesar que eu diria que hoje higiene de casa, até por conta do posicionamento de preço, é a que talvez ficou mais transversal e mais visível para o consumidor a diferença de preço. E aí eu trouxe, obviamente são vários itens, eu vou trazendo por aos poucos, né? Porque senão a gente começa a se embananar aqui no que a gente está vendo.
Eu acho que o primeiro ponto a gente tem que reconhecer, né, que a gente ficou durante décadas batendo sobre o conceito de conveniência, obviamente, de embalagem de uso único, né? Então, para que que eu vou pensar em me preocupar com o refil? Nunca me preocupei se aquela embalagem que eu estava jogando fora tinha algum impacto. Claro que a disponibilidade limitada para algumas marcas dificulta você criar o hábito, né? Se todo mundo oferecesse refil, talvez o consumidor começasse a ficar mais estimulado, né? Por considerar uma opção inconveniente, né? O consumidor reclama que às vezes ela é menos prática, né? Eu tenho trabalho de fazer aquela refilagem, eu perco o produto na hora que eu vou refilar. Cada marca tem uma solução de refilagem completamente diferente em função das categorias, né? Uma categoria como higiene pessoal, você tem todo um cuidado dependendo de qual é o segmento que você está falando, né? Porque um produto de rosto é muito mais sensível, por exemplo, que um produto de corpo ou até mesmo de uma perfumaria que tem provavelmente 85% da sua formulação com álcool, que é um preservante, né? Um conservante já. Claro que medo dessa complexidade, alinhado a essa menos conveniência da refilagem, né? O consumidor quer simplicidade, quer algo simples, né? E aí, claro que as marcas agora começando, como é que eu estimulo esse consumidor, às vezes mostrando que basta um clique que eu consigo trocar, por exemplo, uma maquiagem um blush ou uma paleta de sombras, né, que obviamente tem o hábito de consumo de cores diferentes, em ocasiões diferentes, mas aí eu consigo provar que apenas um clique. E aí como é que eu estimulo o consumidor? É vendendo já separadamente, né, o estojo do conteúdo, porque aí ele vê que é só num clique ele consegue pouco, um clique ele tira e consigo comunicar que o produto principal é o refil, né? Então, esse é um paradigma novo que a gente tem. Alguns setores, algumas marcas já desistiram de trabalhar com embalagens regulares, como, por exemplo, leite em pó. A maioria trabalha já com refil, não trabalha com a embalagem regular e refil, por exemplo. E aí o consumidor que coloque na embalagem, seja do concorrente, seja uma outra embalagem que ele tem na sua casa. Claro que uma percepção, às vezes, aqui é muito mais, talvez, em segmentos que a gente tem recompra de reuso, em canais de assinatura, né, da embalagem regular, às vezes uma embalagem muito mais robusta, provavelmente ter uma durabilidade maior, né, fabricantes reconhecendo que muitas vezes a embalagem regular, às vezes só dura 5 vezes, dependendo da solução, né, da maneira de fazer a refilagem, 5 refis, alguns tentando buscar 20 vezes, porque daí dilui esse custo e permite que esse consumidor cada vez mais fique com aquela embalagem regular, que é estendendo a vida útil dessa embalagem, e que muitas vezes o posicionamento de preço não justifica o trabalho de refilar, né? Ah, putz, o posicionamento de preço só me dá 5% de desconto, 10% de desconto. Ah, eu não, vou comprar o regular mesmo para não ter esse trabalho. Alguns consumidores com essa preocupação, né, com a higiene e segurança, será que eu fazendo esse processo não corro nenhum risco? E aí esses últimos dois eu coloquei junto, porque essa falta de transparência de contar, né, a foto total, né, o full picture, ou a falta de entendimento e desconfiança sobre os claims de impacto ambiental, né? Acho que um dos grandes exemplos é quando as marcas trazem uma opção de refil que reduz 82% o consumo de plástico, mas sem fazer a complementação que essa embalagem é uma embalagem multicamada, portanto ela tem uma limitação na reciclagem, né? Gosto muito da legislação inglesa, que traz para cada componente da sua embalagem, se ele é amplamente, tem uma cadeia amplamente reciclável, uma cadeia limitada, uma cadeia praticamente inexistente, né? Então, sempre fica o discurso, será que é melhor olhar pelo copo cheio de que eu reduzi o total de geração de resíduos, ou olhar pelo copo vazio, sim, reduzir resíduos, mas gerando um resíduo que não tem, obviamente, um aproveitamento em uma cadeia de reciclagem, então ele talvez vai servir, por exemplo, para um coprocessamento. E aí eu trago aqui, esse é o único dado, obviamente, que eu não vou abrir o canal, mas é para tentar entender a lógica aqui, que é uma lógica que ela funciona. Quando você tem produtos de menor preço, a penetração do refil ela é menor, porque, de novo, é uma percepção que, apesar de ter um desconto de 20%, ter o desconto de 20% em R$ 20, nós estamos falando de R$ 4. Ter uma percepção de 20% de desconto numa embalagem de R$ 100, nós estamos falando de R$ 20. Então, aqui conta mais o valor absoluto do que, obviamente, o percentual, mesmo o percentual sendo o mesmo, né? Então, aqui eu trago 3 percentuais de penetrações, obviamente, aquelas de menor preço tendo a menor penetração, aquelas de maior preço tendo a maior penetração.
Mas essa não é uma verdade absoluta, porque isso também varia em função da categoria que a gente está falando, né? Porque tem categorias que, obviamente, dependendo do hábito de consumo, né? Por exemplo, uma perfumaria da vida, dentro do segmento de higiene pessoal, é o produto mais premium que existe, mas é um produto que, primeiro, mesmo a pessoa tendo um uso mais frequente, é um produto que tende a ter uma durabilidade maior. E normalmente a pessoa tende a experimentar outros perfumes, né, para não enjoar. Claro que tem algumas pessoas que têm o seu perfume favorito, mas que muitas vezes, pelo tipo de ocasião, utilizam perfumes diferentes. Então, de novo, aqui essa estratégia também tem uma penetração que às vezes não condiz. Tem um segundo elemento que a categoria, por exemplo, falando de perfumaria, ainda falando de perfumaria, é uma categoria muito presenteável. E aí é muito difícil que você presenteie uma pessoa um refil, a não ser que você saiba que ela é um usuário extremamente agressivo desse produto. E aí a gente pode pensar, né, como é que a gente estimula, né, essa mudança no comportamento do consumidor, né? E aí eu trago aqui um exemplo, né, de como é que você promove, às vezes, dentro de uma loja de varejo, né, uma estação de refilagem convida o próprio consumidor, né, a reusar repetidamente uma embalagem e que ele, obviamente, possa ele mesmo fazer a refilagem, né, fazendo o pump para encher a sua embalagem. Obviamente, ele dá um desconto, né? Esse é uma estação de refilagem da The Body Shop, na Inglaterra. Essa é um projeto piloto da Unilever na parte de higiene de casa na Índia. Como é que você traz a sua embalagem e ela tem todo o mecanismo de refilagem. A grande questão é que tudo isso passa se o seu país permite, obviamente, que isso seja feito, né? Essa é uma das marcas da Unilever, né? Love Beauty and Planet, que tentou fazer uma estação de refilagem piloto, né? E obviamente a Anvisa não permite que você refile, por mais que você mostre que essa embalagem é uma embalagem. Tem duas situações, né? Primeiro, que a loja precisa ser uma loja que tem autorização de fazer fracionamento de produtos, e segundo, essa questão de proibição de refilar a partir de uma embalagem utilizada, mesmo tendo um mecanismo que mostre que a embalagem possa ser limpa, né? Então, esse era um pleito que a indústria estava tentando fazer, mas que no final, né, você depende, né, de uma legislação e depois aí o consumidor entendendo que a embalagem, né, que ele tem ele precisa ter o hábito de carregar. A gente vai ver no final um pouco sobre logística reversa, cashback, um pouco dessas limitações. O estímulo financeiro é um motivador maior que a conveniência, né? Sem dúvida, quanto mais você tem essa praticidade, praticidade não, quanto mais você tem essa economicidade, ele é maior que a praticidade. E aí um grande exemplo, se a gente lembrar, né? Alguns eram do tempo que a gente não tinha esse advento gigantesco, né, da indústria de alimentos, né, da parte de bebidas, de embalagens PETs, né, assim, que praticamente dominaram as gôndolas e tinha uma quantidade de produtos em alumínio muito limitada, até porque antigamente a lata no Brasil era uma lata de aço. E aí, claro, você vê, né, uma volta de um posicionamento, né, de uma embalagem. Embalagem de vidro é sempre embalagem clássica, né, para a indústria de alimentos. Tem só o seu problema que quando cai quebra. Mas trazendo, né, até você vê, a própria propaganda fala da nostalgia, né, mais sustentável, mais econômica, mais sabor de verdade. E aí tem as disputas, né? Na Colômbia eu não consegui achar aqui o cartaz. A Colômbia, a Coca-Cola fazia uma propaganda dizendo assim: nada se compara a um gosto de uma Coca-Cola numa garrafa de vidro. Então, a própria fabricante trazendo um posicionamento nitidamente, né, nesses bares e restaurantes, né, que é o canal frio, ou mesmo, né, de mercearias e pequenos mercados, o fato de você conseguir pôr um posicionamento de preço mais econômico atrai o consumidor que resolve, tá bom, vou levar o casco da minha casa, tem que carregar esse peso, tem que descarregar em algum local para retirar lá o vale, não necessariamente é no caixa de pagamento. Então, isso você pode convencer o consumidor a partir do estímulo do bolso, porque é uma coisa que ele leva em consideração. E aí, aliado aí, você pode explorar. Aqui eu não trouxe o caso, né? Coca-Cola também tentando sair desse segmento
para explorar, por exemplo, PET retornável, PET muito mais espesso, que daí evita esse problema, né, da quebra, que é o problema grande da embalagem de vidro. Essa é uma embalagem que normalmente deve ter mais ou menos umas 25 reutilizações, né? Até quem olha na figura com calma, você vê que a parte já do fundo da embalagem já está ficando desgastada, né? E muitas vezes, às vezes por trinco ou pelo desgaste, o fabricante acaba recolhendo. Claro que todos eles depois reaproveitam esse material para virar uma embalagem nova, né? E aí vem o último segmento, que eu deixei propositalmente por último, porque quando a gente fala de produtos concentrados, apesar de algumas marcas terem lançado recentemente alguns produtos, ele talvez seja a solução que é mais limitada. Quando a gente fala daqueles três segmentos, né, alimentos, higiene pessoal, ao tema de higiene de casa, né? É nítido que os consumidores tentaram trazer, e eu trago aqui três, até tentando trazer o enfoque, né? A primeira embalagem, falando quanto rende, né? Rende 6 litros, e aí você fala, não, mas o consumidor quer saber de 6 litros? Bom, ele já coloca embaixo, 75 lavagens. A segunda embalagem, trazendo que essa embalagem corresponderia a uma embalagem de 3 litros, né? Para o consumidor entender que esse produto era uma embalagem de 3 litros, só que ele está acostumado a comprar de 1,5 litro, portanto ele tem que entender que é o dobro. Muito fabricante na gôndola tentando mostrar o cálculo para esse consumidor, para falar que, né, muitos fazendo a equivalência da embalagem que ele conhece mais, dizendo por 1,5 litro corresponderia a tanto, né? Para o consumidor se convencer, né? Mas, e a terceira, que é aquele esquema que, como é que eu faço esse consumidor entender? Então eu vou falar para ele, pega a sua embalagem que você tem lá em casa, traz, joga essa embalagem completa de água, chacoalha e começa a usar. Essa terceira solução surgiu da onde? Surgiu da onde você detecta que as duas primeiras, uma das grandes barreiras da mudança de hábito é essa questão de, na hora de eu dosar, ter a dificuldade de dosar, apesar de todas essas embalagens, por uma questão de código de mercado, a tampa ser o dosador correto, mas também num advento, né, de hemisfério sul, onde parte das pessoas, né, tem às vezes o apoio de uma pessoa que trabalha em casa e de repente não conseguindo dosar da maneira correta ou tendo a desconfiança se esse produto é concentrado ou não é concentrado e fazendo uso de maneira inadequada da dosimetria, obviamente depois a percepção, putz, paguei caro por um produto que não rendeu, né? Um exemplo clássico que não existe no Brasil, né? Ou não existe de uma maneira tão abrupta, né? Como tem em outros países, é detergente concentrado, porque o hábito do brasileiro é espuma. Então, se é espuma, ele quer pôr um monte de detergente, um produto de baixo valor agregado, e aí, consequentemente, os players que tentaram trazer um pouco desse produto mais concentrado não conseguiram sustentar por uma questão que o consumidor não conseguia mudar o seu hábito. E aí, queria trazer um pouco aqui de logística reversa, que é sempre um tema que também está envolvido em relação à escolha, a atitudes, a comportamento, a hábito, né? Aqui não de consumo, mas de atitude, de como é que eu carrego, né, esse material para ser devolvido, né? A gente já tem uma grande dificuldade, né, que não necessariamente todos os municípios oferecem coleta seletiva, que a coleta seletiva não necessariamente vai para o destino correto, uma grande quantidade de rejeito, né, nas cooperativas de reciclagem, em função até da mistura de materiais, uma questão de hábito mesmo das pessoas, né? Muitas vezes tem um dado muito importante, esqueci de trazer o número certinho, mas é mais que 50% dos produtos do banheiro não são reciclados. E aí, se a gente imaginar, é natural, né? O banheiro deve ficar numa extremidade da casa e normalmente as pessoas, quando tem dois lixos, um orgânico e um reciclável, normalmente o reciclável fica, sei lá, na área de serviço, ou perto da cozinha, ou perto da despensa, e provavelmente a pessoa não vai atravessar a casa inteira para jogar o cartucho da pasta de dente, né? Então, por exemplo. E aí, quando você tem o cashback é efetivo, ele, o consumidor, talvez possa falar, opa, mas aqui eu estou ganhando dinheiro, né? Trouxe um exemplo aqui da Boticário, né? Que acho que fez uma rede super ampla em todas as suas lojas e franqueados, né? Para trazer esse processo e percebeu que, eu preciso que, eu vou te dar um desconto a partir de uma quantidade mínima de embalagem vazia de qualquer marca, ou seja, aceita até do concorrente, você precisa ter uma compra mínima. Então, todas as marcas começaram a trazer esse cashback
Obviamente, o cashback não se sustenta, não se paga, mesmo que você consiga vender esse material reciclado, não se paga. As marcas fazem esse mecanismo muito mais por uma questão de construção de marca. O que é ruim, por um lado, né, da gente não criar esse hábito. Mas eu trouxe, espero que eu não tenha mudado o slide, e eu acho que eu mudei, mas deixa eu ver, eu mudei. Mas mais para frente a gente vai ver que isso não é demérito nosso brasileiro, porque obviamente a gente vai ver a escala de alguns países, a taxa de reciclagem de plásticos, como ela é bastante baixa, né, e que a gente imaginaria países, né, mais evoluídos, né, do hemisfério norte teriam dados melhores. É importante a gente lembrar que mudança de hábito demanda tempo e um esforço coletivo, né? Se eu tivesse uma campanha coletiva de todas as marcas, né, obviamente padronizando a sua comunicação, isso facilitaria o processo. Eu gosto muito do trabalho de educacional da Nestlé, né, com a campanha do reciclar, reduzir, reutilizar, que ela padronizou nas suas embalagens. Agora não sei se ainda sustenta essa campanha. E é um processo que eu chamo de educação contínua, né, do consumidor, porque não adianta a gente achar, né, a gente, é claro, está vindo as novas gerações que têm, por exemplo, o hábito que a gente não tinha, né, de jogar pilha em lixo comum, né, para que que separa? Não, não tem essa consciência, não tem posto de descarga de pilhas, então, eu jogo aqui no lixo comum, né, para que que vou ter o trabalho de armazenar? Então, tudo bem que hoje em dia ninguém usa a quantidade de pilha que se utilizava no passado, muitos devices já terão a possibilidade de recarregar de energia. E aí eu falei desse processo educacional, esse slide que eu acho que eu devia ter mudado de ordem, mas aqui trazendo, né, Bélgica em primeiro lugar, menos de 60% da reciclagem de plástico. E se a gente olha lá na posição 22, na posição 21, 22, 24, né, países nórdicos, né, Finlândia, Suécia, Noruega, né, na casa de menos de um terço, né, inclusive a Noruega chegando praticamente um quarto, né, do que ser colocado, né? E muitos países que já têm o programa de reciclagem, que no supermercado, obviamente, paga, né, a devolução daquele pré-depósito que é colocado, né? Então, acho que é um processo de educação contínua. E acho que eu tenho duas provocações no final, quando a gente fala de mudança de hábito, que é uma questão de educação, que é uma questão cultural. Alguém se lembra qual que é o artigo 172 do Código Brasileiro de Trânsito? Eu adoro falar isso para os gringos, nas minhas conversas com os gringos, que os gringos falam assim, não, não é possível. Eu falei, é verdade. Quem não se lembra é essa infração quando você joga algum objeto do seu carro, normalmente, né? Uma embalagem vazia, uma latinha, etc. Independente da quantidade, é uma multa média, tá? Além de você depois poder tomar uma segunda infração de, obviamente, sujar a via pública, tá? Então, aqui é uma, um lembrete, né? Que se a gente tem no Código de Trânsito uma infração para jogar lixo pela janela do carro, é que infelizmente a gente tem um hábito muito errado e que vai demandar tempo. E aí a outra provocação que eu trago é essa pessoa, a Juliette Goulet, ela saiu da Ellen MacArthur Foundation, que é talvez um grande centro, talvez de debate de economia circular, não estou entrando no mérito sobre a efetividade das soluções e dos acordos, mas ela trouxe um post, eu ia trazer o post inteiro, aí depois eu falei, nossa, como é que o pessoal vai ficar lendo um post pequenininho? E aí eu separei uma parte, né, que a economia, né, ela, dizendo, né, da economia não pode ser circular, né, se não questiona a própria necessidade dos produtos vendidos e a ideologia que eles transmitem. Muito naquela linha que eu falei da intencionalidade, depois quem procurar, faz 2 anos que ela saiu da Ellen MacArthur, ela traz um pouco desse uma parte mais filosófica entre as diferenças do hemisfério norte para o hemisfério sul. Acho que tem muita gente que chegou a ver o post e você vê os comentários, são interessantes um pouco desse debate que vem. É, eu acho que eu tenho mais um slide, mas antes de fazer esse slide, porque senão eu vou esquecer, eu queria fazer agradecimento a 4 pessoas que me ajudaram um pouco nos insights, né? Felipe Guastelli, que acho que até eu vi ele no começo, Alan Foster, Bruno Basso, Renato Wakimoto, né? Que a gente fez umas trocas sobre algumas opiniões sobre esse tema. E aí, claro, né, para estimular, né, Lu, já fazendo a pergunta, né, qual é a sua opinião a respeito do tema, alguma contribuição, algum contraponto, né? E aí depois, só para todo mundo saber, no final da apresentação tem o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, até porque parece que se não der tempo,
vocês podem mandar a pergunta que daí eu vou tentar responder para todo mundo, lembrando, né, que eu trago um ponto de vista e aí cada um pode trazer, mas de novo, volto àquela pergunta que eu fiz, né? Qual é a mudança de hábito que você fez no seu padrão de consumo, né? Para a gente poder estimular, né, nesse processo. Deixa eu parar de compartilhar, Lu, porque acho que eu consigo ver se alguém levantar a mão e quiser falar, né? Tá ótimo. Super obrigada, Keivan. Muito boa a tua apresentação e melhor aí das provocações. Acho que são provocações bem importantes, que são provocações, acho que mexem com o indivíduo e com as organizações, que acho que é uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar, né? As pessoas às vezes falam, a indústria, a sociedade, o mercado, e na verdade tudo isso é feito por gente, né? Então, acho que isso é super importante. Eu vi que tem alguns comentários aqui no chat, e eu queria incentivar as pessoas que fizeram comentários a comentar agora. E também, eventualmente, perguntarem e tal. Vamos lá, Maria Scioli, por favor. Eu sou a primeira, ninguém mais tinha levantado a mão antes, não? Ok. Bom, vocês me ouvem bem? Sim. Sim, Sim. Bom dia, muito obrigada, Ivan, Luciana e tudo mais. Eu trabalho como especialista em economia circular pela BV Rio e eu estou envolvida agora no projeto Plastic Reboot. Eu imagino que eles já estejam em contato com você, Luciana, porque eles que me passaram o contato, o link para esse evento. Enfim, o CCD teria tudo a ver com o Plastic Reboot, um projeto do GF8 que está sendo implementado em 15 países e está sendo lançado esse ano aqui no Brasil, em 5 cidades costeiras. E ele foca em redução do uso de plásticos de uso único, com foco no setor de alimentos e bebidas e fazendo pilotos, fazendo um recorte também no setor Horeca, que é o setor de hotéis, restaurantes e cafés, né? Então, assim, eles estão criando uma rede ampla de stakeholders, né, inclusive institutos de pesquisa, para apoiar na implementação. Vai ser um projeto de 5 anos aqui no Brasil. E aí, a minha pergunta seria se vocês, tanto do CCD quanto o Keivan, teriam estudos mais específicos relacionados a plásticos de uso único, relacionados ao setor de alimentos e bebidas ou ao setor Horeca, que pudessem ser usados, né, para o Plastic Reboot, e também se vocês já estão engajados de alguma forma, senão eu gostaria muito de colocá-los em contato com a coordenação do projeto. Acho que só rapidamente, Keivan, não, nós temos todo o interesse de conectar sim, Maria. No próprio CCD existe projeto falando disso e a gente quer ampliar esse olhar. Então, por favor, deixa o teu contato aí, ou se não conecta o pessoal com a gente. Keivan, por favor. Não, eu não tenho mais esses estudos, porque nos últimos quase um ano e meio, eu saí um pouco desse bem específico desse setor, tenho acompanhado, obviamente, por conta da formação e das atuações prévias, mas eu não tenho nenhum estudo mais recente. De repente não precisaria ser recente. Você trabalhou na Unilever, né? Você teria, de repente, algum contato da Unilever que você acha que seria interessante do Plastic Reboot contatar? Posso ver, acho que o que me vem na cabeça um contato é a Juliana Abreu, mas ela não é de embalagens, mas ela poderia ser um contato, uma ponte de entrada. É, tá bem. Bom, eu vou ter, na verdade, infelizmente, eu tenho que sair agora às 11 horas, justamente para uma reunião do Plastic Reboot. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat e já anotei aqui o e-mail do Keivan também. Vou entrar em contato com vocês. Luciana, se você puder, por favor, me manda o e-mail também, que aí eu coloco você em contato direto com a coordenação do Plastic Reboot, caso você ainda não esteja. Eu acho que tem muito a somar. Muito Tá obrigada. ótimo. Obrigada, obrigada a você pela presença. Paula, por favor. Oi, tudo bem? Eu trabalho aí na área de educação, né? Eu monto jornadas pedagógicas para que a gente consiga trazer mais impacto e em iniciativas que já existem, a gente consegue incluir num programa, num padrão de aprendizado. Mas o que eu vim aqui agora era mais complementar e comentar, na verdade, que ontem eu vi um post, eu vou tentar pôr aqui no chat também, mas um post no Instagram do Menos um Lixo, e,
e foi muito interessante, porque ela estava trazendo realmente a questão das embalagens, né, de PET, de água ou de cosméticos, em que para você fazer, tá dizendo que é reciclado, mas ele não é reciclável, porque você precisa, para ser reciclável, você precisa ter não sei quantas toneladas, né, para sair da mesma cor. E se você mistura um com o outro, sai preto, e ninguém quer preto, né? Então, para essas coisas. Então, embalagens de água, por exemplo, vermelhas e não sei o que, cor-de-rosa, isso tudo, como as empresas também não têm essa consciência do que está trazendo ali para o consumo mesmo, porque está querendo pensar na venda, porque realmente é bonita a embalagem, mas depois ela não é sustentável, né, nesse sentido. Então, eu só queria trazer esse comentário. Obrigada, Paula. Eu Kevan, acho que você teve quer um comentar? comentário, não teve um comentário sobre a parte de granel, e é verdade, eu acabei não falando, porque eu acho que no final, e aí alguém também fez um comentário que carnes também têm uma dificuldade de ter embalagens sustentáveis. Acho que o grande desafio, né, e acho que quando a gente tenta educar o consumidor, e o consumidor se confunde, o que que é embalagem reciclada, o que que é reciclável, o que que é reutilizada, biodegradável e outras milhões de classificações que a gente tem. Eu acho que no final o objetivo era sempre se a gente conseguisse desmaterializar, né? E o granel acho que vai muito naquela solução do refilar, porque o granel também você pegava um saquinho, normalmente para produto a seco e tal. Para alguns segmentos, por exemplo, como a indústria de higiene pessoal, produtos em barra. Mas o produto em barra tem problema de aceitação do consumidor, né? Da utilização, não dá a mesma experiência, porque a gente tem que lembrar que o banho ele tem uma parte funcional, mas tem uma parte de relaxamento e prazer, né? Então, por isso que e a gente que vem de descendente de índio, né? De tomar mais de 2 vezes banho por dia. Então, como é que a gente também opera? E aí sim, talvez venha a provocação. Será que todas as categorias do banho precisavam ser dentro do banho, não podiam ser fora até para estimular menos, né, o consumo de banho? Lembrando que, por exemplo, o Brasil, a grande diferença de sabonete, sabonete em barra é a maior penetração que a gente tem de um produto de higiene e limpeza. 99% dos lares tem um sabonete em barra. Mas se a gente for lá, sabonete líquido no Brasil não pega, porque o consumidor não tem o hábito de usar kombucha, se não usa kombucha não rende, se não rende é caro. Mas, claro que o caminho olfativo, né, para quem vai no lado mais técnico, das soluções líquidas, permite uma experiência completamente diferente. Aí é uma questão de hábito, até porque a gente também não tem banheiro, etc. Então tem uma série de coisas que vão se conectando. Mas só para fazer o comentário, sim, o granel talvez estaria, entre aspas, aí num concentrado ou numa embalagem desmaterializada. Obrigada, Keivan. Oi, Iório, por favor. Oi, Lu. Oi, Keivan. Não conseguimos falar, mas eu sabia que você ia entregar uma excelente apresentação com pontos de provocação aqui incríveis. Obrigado. Se não me engano, a Way Carbon fez a medição da pegada de carbono da cidade que eu moro, aqui, Vinhedo, no mapeamento com Iclei, talvez, alguns anos atrás. Então, como eu trabalho com questões de ACV, a gente tem que fazer essas medições para ter boas discussões. Acho que uma das coisas que eu ficou batendo ali nas provocações que você trouxe, né? E essa história de reciclável, é reciclado, né? Ontem na BNT discutindo o índice de circularidade, né? Do plástico, um empresário falou assim, agora a lei exige colocar 22% de PCR, tinha que já sair com alguma coisa dizendo que é bom essa embalagem, né? Para circularidade, porque eu estou usando o reciclado, né? E aí a resposta foi assim, sim, você está absorvendo material, mas ninguém garante que tua nova embalagem vai ser reciclada depois disso, né? Então pode ser que ela está absorvendo, mas ela não é mais circular. Eu vi uma palestra, uma apresentação do Fábio, do Casulo, onde eles tentaram desenhar uma embalagem reutilizável para e-commerce, né? E o ponto que eu queria trazer aqui, assim como essa embalagem do e-commerce, que não deu certo porque nos prédios o porteiro escreve para que morador
que vai a embalagem, depois não dava mais para reutilizar porque ficava o nome do morador e o apartamento, e a cor que eles usaram então não era mais indicada, né? E você citou a Coca-Cola retornável de plástico, né? E a gente, acho que até a professora Cris estava junto, a gente foi numa cooperativa, eles tinham um bag só para retornáveis da Coca-Cola, e a gente perguntou se aquilo era um programa específico da Coca, e eles falaram que não, na verdade, as pessoas tinham descartado aquela garrafa e os bares estavam indo lá comprar a, a, a embalagem para poder utilizar como moeda de troca na hora que a Coca trouxesse nova. Então, como a gente toma decisões de design para melhorar alguma conveniência, circularidade, ecodesign, o que quer que seja, mas a gente não entende como isso interage com a vida das pessoas. A jornada do consumidor ela é muito desconhecida, então a gente apresenta soluções que eu tenho certeza que a Coca-Cola, quando botou o PET retornável, não imaginaria que teria um bag lá na reciclagem, dedicado a ela, para vender para os caras do bar, né? Assim como esse exemplo aí que a Braskem apresentou do casulo. Então, como que a gente agora está tentando ter uma circularidade melhor, menor impacto, mas a gente ainda não entende como as pessoas são impactadas nessa jornada, as nossas propostas são entendidas, o que é conveniência versus descartabilidade, né? Eu vi um exemplo de uma pasta de dente portuguesa, onde a embalagem secundária, o cartucho, deixou de existir e a terciária passou a ser a secundária, ficou tudo na gôndola, então a pessoa só compra a pasta de dente por causa desse não descarte no banheiro, né? Então, quantas minúcias, né, a gente não tem que saber se a gente realmente quiser redesenhar o mundo, e acho que todas as provocações que você trouxe, na verdade, me trouxeram mais perguntas, né, que são as que a gente deveria, né, de alguma maneira, tentar estudar o efeito, essa palavra hábito que você colocou na tua chamada, chamou a atenção de muita gente nos WhatsApps, porque todo mundo quer entender essa parte da neurociência, né, do hábito, como é que é o impacto de verdade, será que essa minha solução pega ou não pega, né? Então, obrigado pela entrega de hoje e deixo aí para você falar sobre o assunto. Não, ótimo, ótimas provocações e depois tem um artigo que o Felipe Guastelli me compartilhou, eu até vou colocar o link na apresentação, que fala dessa parte da neurociência, como é que a gente se conecta um pouco, né, com essas escolhas que a gente faz. E aí eu queria dizer que sorte que o pessoal de bares e restaurantes, obviamente, depois devolve para a Coca-Cola, porque no setor de cosméticos, todos os vidros de perfumaria que vão parar numa cooperativa, eles são vendidos a R$ 10 para uma pessoa que vai fazer pirataria. E essa é a grande discussão da indústria de cosméticos, que fez a perfumaria rosqueada da válvula, e que só facilitou, porque obviamente um produto vendido na 25 de março, uma bandejinha de isopor, com um shrink plástico a R$ 25, não importa qual é o perfume, de qual é a marca, Natura, Boticário, e Jequiti e afins, é nítido que o consumidor sabe que aquele produto não é um produto original. Mas a gente tem esse advento ainda, né? Porque ainda tem essa questão da pirataria, né? A indústria Esse ainda do perfume, né? Mas teve os casos do metanol com os destilados, Isso. agora há pouco, mesma Não. história, né? E o destilado é um que, quando a gente olha, as grandes marcas, obviamente, pagam para ter a devolução do canal frio, né? Então, assim, de novo, é bem complexo e ainda tem esse elemento da pirataria para ainda prejudicar, né, todo esse processo das marcas. Acho que, de novo, o desafio que a gente tem, e aí talvez falando de uma palavra que a gente usa pouco, mas user experience. A parte da experiência do usuário é algo que vai definir ele dizendo isso é muito fácil, isso é muito prático, isso é muito simples, e ainda eu tenho um incentivo econômico bom para mim, bom para o planeta, ótimo, e claro que é bom para a empresa, porque obviamente está tendo a fidelização, está tendo a recompra. Esse é o grande ponto de atenção das marcas, né? Quantas vezes a gente sofre, às vezes, com a embalagem, que o selo, né, de proteção não sai, você tem que ficar com uma faca para tirar. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem quando a gente fala de todas as embalagens, de conseguir entregar essa funcionalidade. E aí, eu lembro que a gente montou na Natura o que a gente chama de comitê de ecodesign. Como é que você põe a área de design, a área de desenvolvimento de embalagem, a área de sustentabilidade, todas juntas para, desde o início do briefing, você imaginar
como é que nessas escolhas que a gente pode fazer, a gente leva em consideração ou qual é o hábito que o consumidor tem, porque no final, né, até alguém colocou sobre a história de iogurte pode estragar, de novo, é o hábito, como é que é a frequência de consumo que a gente tem, vale a pena, não vale a pena, precisa de dosador, não precisa de dosador. Então, acho que esse é o lado, né, e tem marcas que, por exemplo, padroniza o dosador, não importa a embalagem. Ah, por quê? Ah, porque ganha de escala. Eu falo, mas induz o consumidor a gastar mais, né? Tem uma propaganda aí, não sei qual, porque eu também não medi, mas que uma das pastas de dentes aumentou um pouquinho o diâmetro do tubo para sair mais pasta. Aí vem a questão que eu fiz, né? Qual é a intencionalidade da empresa? Porque eu acho que quando a gente faz esse movimento, é um bumerangue, que esse movimento pode voltar contra a própria empresa, porque quando o consumidor percebe, o consumidor vai falar, putz, não vale a pena nesse processo, né? Tá bom? Deixa eu passar que acho que a Cristina e a Fátima estão com a mão, só para dar mais oportunidades. Keivan, muito obrigada, parabéns pela palestra, excelente. Acho que você trouxe aqui um tema para nós que a gente estava devendo, assim, sabe, assim, falar sobre essa relação com o consumidor, né? Nós temos um centro que é muito técnico, né? Tem um caráter bastante voltado à pesquisa científica. E esse lado de olhar o consumidor, olhar a comercialização dos produtos e o uso desses produtos nas residências, a gente estava precisando conversar mais. E aí, nesse sentido de aproveitar esse encontro que nós temos aqui para poder fazer trazer o leque completo, ou talvez não completo, mas contribuindo um pouquinho mais para aumentar esse leque. Eu queria trazer alguns pontos, não sei se vai dar para a gente avançar na discussão, mas assim, com relação a justamente esse exemplo que você trouxe do iogurte, né? A gente tem alguns países, no o caso do leite, né? O leite fluido, em caixinha, embalagens menores do que 1 litro. E aqui no Brasil a gente não tem, eu desconheço, não lembro se já teve, acho que nunca teve aqui no Brasil, uma embalagem de meio litro, né? Ou até de 250 ml, né? Aquela coisa da pessoa que toma muito pouco leite e que, quando abre um litro de leite, acaba estragando e jogando fora. Então, até conectando essa lógica com até a embalagem da carne, né? A gente lembrar do passivo ambiental, né? Do produto que quando ele é desperdiçado por alguma ineficiência da embalagem, a gente tem um impacto ambiental talvez maior do que o próprio impacto da embalagem, né? Então, é um pouco essa lógica a gente trazer assim para essa discussão. Um outro ponto é com relação a refil para alimentos, né? Eu fiquei contente de ver que você trabalhou na Refinações de Milho Brasil, trabalhei 9 anos lá, cuidei de Helmas durante uns 9 anos e fui responsável pelo lançamento do Stand-Up Pouch. E aí, naquele momento, estava aquela febre ali de pensar nisso, Unilever, refinações, Nestlé também. Então, Nestlé lançou do Nescafé, a Unilever estava lançando ali para, acho que, se eu não me engano, era para amaciante, e a refinações para Hellmann's. E naquele momento, a gente falava refil. Só que quando lançou o produto, já deu para se perceber que não dava para usar essa palavra, porque o risco de uma contaminação, ou algum problema com o consumo daquele alimento, pelo fato do consumidor fazer essa transferência da embalagem flexível para uma embalagem rígida, não bem higienizada, era muito grande. E então essa comunicação ela foi ali alterada e mesmo até Nestlé também com o Nescafé acabou reconsiderando isso naquele momento. Então, isso é um ponto importante, né, para alimentos que não sei se para produtos de higiene e beleza também se aplicam.
Um outro ponto que você trouxe, né, com relação ao exemplo da Coca-Cola, né, que é o casco, a gente tem um problema, e até com o que o Iori falou agora também, né, que a gente viu para o PET nas cooperativas, né, é a questão do engajamento das redes de supermercado, de quem comercializa. Então, é justamente esse desafio de que eles embarquem nesse caminho também. Então, o consumidor, às vezes, até tenta fazer essa troca, mas não encontra uma facilidade para isso no supermercado, no ponto de comércio. Então, isso também é um ponto importante. E, por último, a questão da comunicação, né? Porque justamente o que a gente está falando é de como é comunicado isso para o consumidor, né? E eu até faço um paralelo com logística, né? As empresas gastam uma fortuna para fazer a pulverização, entrega dos seus produtos, e a logística reversa ela acaba não entrando no P&L dos produtos. E da mesma forma a comunicação. Então você falou de intencionalidade, eu achei excelente, e os exemplos que você trouxe é bem aquilo. No passado, a gente me coloco também, porque 30 anos desenvolvendo embalagens dentro de empresas, a motivação era redução de custo, a motivação era outra. A sustentabilidade ela não estava em primeiro lugar. Isso foi aumentando, haja vista o tamanho das equipes de sustentabilidade dentro das grandes empresas hoje. Na época, era só a pessoa que cuidava lá de sustentabilidade da fábrica, e olha lá, né? Uma questão mais de legislação, né? E, então essa dedicação da empresa, o quanto ela realmente investe em comunicar, explicar, em levar o consumidor a se engajar nessa proposta, é algo que a gente acho que ainda tem muito a avançar dentro das empresas, né? Então, só a título de contribuição para a gente trazer mais pontos de reflexão aqui. Ótimos, ótimos pontos. Eu acho que, assim, no final, o que eu sinto um pouco, né, é como a gente falou, né, como é que a gente move, né, esse ponteiro para que o consumidor, e o consumidor, a Lu falou muito bem, é o que vai apontar para onde a indústria vai caminhar. Então, se o consumidor começa a exigir algumas coisas, a indústria é obrigada a trazer isso, né? A gente lembrando que algum tempo atrás existia uma marca de fabricante de sabão em pó que dominava o mercado inteiro, inteiro. E essa marca decidiu falar, não, eu agora só quero fazer sabonete líquido. Tentou bancar isso e o consumidor falou, não, eu quero sabão em pó de volta. Quero ter a opção. Então, o sabão em pó voltou por uma demanda do consumidor. Então, acho que tem o misto, acho que tem essa questão da experiência, tem essa questão de cada vez mais a gente conseguir encontrar qual que é a melhor forma e acho que esse canal, né, dessa via de como é que o consumidor tem percebido e como é que o consumidor tem reagido para algumas embalagens, né? Acho que a gente tem um advento tanta embalagem, às vezes tão fragmentada por conta de vários posicionamentos de preço. E aí eu falo, putz, justifica ter tanto SKU assim? E aí é uma questão de análise de concorrência de mercado, dependendo da estratégia de market share e do segmento que a gente está falando, as empresas acabam justificando, não. Eu preciso ter toda essa segmentação. Então, acho que esse é o lado. Bens de consumo sempre tem esse desafio, né, de como é que a gente faz. Outro dia a gente estava falando sobre tintas, né, a opção de tinta sendo vendida em caixa de papelão que tem, obviamente, um filme plástico. O que que é mais fácil? Em compensação, normalmente na indústria de construção, a lata de tinta é usada para fazer utensílios na construção, né? Seja para encher laje, seja para colocar água. Então, assim, tem uma segunda utilidade. Acho que o paradigma que só tem que tomar um cuidado é quando o consumidor, quando eu tenho uma tia que sempre achou que o panetone da Balduco de lata era completamente diferente do panetone de caixinha. E eu falava, tia, é a mesma máquina, eu garanto para você. Só que um vai para o cartucho e o outro vai para lá, tenho certeza, não muda nada da forma. Mas ela jurava que a fórmula era completamente diferente. Então, é esse tipo de percepção que acho que tem que ser desmistificada, né, com o consumidor. Oi, Fátima.
Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Tem uns pontos de para reflexão aqui. É, eu fico pensando se de, de embalagens, se não teria que ter também alguém de cooperativa de catadores, por exemplo. Então, hoje trabalho com o Instituto Lixo Zero Brasil e a gente atua bastante com cooperativa de catadores, com o público final, fazendo conscientização da importância da gestão de resíduos. E aí, eu acho que tem duas coisas, assim. Primeiro, que para o público final é muito confuso, eles não entendem bem que material é reciclável, do que não é. Eles acham resíduos em evento com agentes ambientais, que são que as pessoas desconhecem. Ou mesmo o material, ele pode ter reciclabilidade. Ah, isopor é reciclável? Isopor é reciclável, mas, por exemplo, as cooperativas tendem a não coletar esse material porque ele é muito leve e ele tem um valor muito baixo. Então, eu acho que é importante, talvez, ampliar essa discussão, tentando incluir também as cooperativas, porque eu vejo que hoje não basta o material ter reciclabilidade, né? Ele precisa, ele precisa ter uma operação. Se vai na coleta, assim, tem muita Fátima, tá dando contaminação. cortada na tua fala, assim, até agora pelo menos não tava prejudicando, mas agora no finalzinho deu uma prejudicada no entendimento. Tá? Acho que o final que eu falei foi a parte de coleta seletiva da prefeitura, que é, muito do material coletado acaba sendo contaminado, depois no final ele vai para coprocessamento. Então, eu não sei, eu vejo que a indústria tem essa preocupação, né, da reciclabilidade, de como é que vai fazer com as embalagens, mas acho que era muito importante ir além só da reciclabilidade, entender como é que esse material vai ser coletado depois. E até vou dar um exemplo de um evento que eu estava, que aí entra, né? Como é que a gente também muda o comportamento das pessoas? Bom, acho que a gente sabe que assim tem uma parte que é o incentivo econômico, né? Você trouxe alguns exemplos aqui, e tem taxação. Então é isso. Às vezes a gente se vê obrigado, né? Você vai ter uma multa se você não fizer direito, e acaba muitas vezes sendo por aí que as pessoas acabam sendo educadas. E eu lembro de estar num evento, um evento bem alto padrão, e a gente fazendo gestão de resíduos no evento. E a maior parte das pessoas vai ter é, resíduos das três frações, né? Você não vai conseguir pegar todos os resíduos de algo que você utilizou e jogar no mesmo lugar. Pode ser que sim, mas isso não é uma verdade absoluta. Então, a maior parte das pessoas, a gente tinha residuários separados, elas não queriam perder 30 segundos para depositar os seus resíduos. Só que parou na frente dos residuários e ficou um tempão lá e joga aqui, joga ali. Eu falei, vou conversar com essa pessoa, porque quero saber o que que move essa pessoa, né? Por que que essa pessoa está fazendo isso? E eu fui até ela para elogiar, dei os parabéns e falei, olha, eu queria entender, né? Por que que a maior parte das pessoas não para aqui para entender aonde são só três resíduos, a gente tem que separar PET por cor. Então é isso, assim, eu acho que não tem uma resposta só, né? A gente está falando de conscientizar as pessoas, que é importante, e aí vai, de novo, por incentivo econômico ou multa, taxação, a gente vai para a indústria de entender o que está sendo feito das suas embalagens, mas mais do que isso, não posso me livrar dessa responsabilidade dizendo a embalagem é reciclável, assim, como é que isso vai ser coletado? É só uma provocação.
Não, acho que super bom. Ficou um pouquinho. Eu só queria fazer um comentário até para dar a chance do Michel fazer a pergunta dele, porque acho que a gente está encerrando daqui a pouco. Mas um comentário só é que muitas empresas, né, adotam esse esquema, obviamente, de recuperação de tonelada equivalente. E eu sempre falo que isso cumpre o que a legislação pede, mas jamais impede que a sua embalagem apareça no Rio Tietê lá e de repente saia na foto, né? Ah, embalagem e tal, porque obviamente é tonelada equivalente, não é a própria sua embalagem. E claro que processos, né, de assinatura para bens de consumo não duráveis é praticamente inviável. Então acho que esse é o outro desafio, a não ser que a gente consiga ter uma super valorização da embalagem. Acho que o caso que a gente tem também de lata de alumínio é único. Não existe, obviamente, a reciclabilidade ou uma cadeia de reciclagem com 7 níveis de atravessadores que a gente consiga ser atrativa para todos os níveis, como a gente tem para alumínio. Tanto que a taxa do Brasil é a única, no mundo inteiro não tem, né? A gente até brinca, né? Solta a lata, não dá nem para ouvir ela chegar no chão, porque obviamente alguém já pegou. Mas enfim, Michel. Ok, vamos. Obrigado pela apresentação, muito boa. Eu sou o Michel, sou pesquisador da FGV e eu trago uma reflexão e uma pergunta para você. Eu acho que no Brasil a gente carece de aplicação de alguns instrumentos de política ambiental, especificamente os instrumentos econômicos, né? Eu morei um tempo na Bélgica, até você colocou a taxa de recuperação deles, e lá a gente tinha que separar o resíduo em 4 frações. Então, a gente ia comprar os sacos, né? Esses sacos cadastrados no supermercado, e aí os rejeitos eram um saco muito caro. Os orgânicos, um valor menor. É, os papéis e plásticos, caro também. E os reutilizáveis ali, que eles falavam, vidros e metais também, alguns, era mais barato. Então, o que que estimulava as pessoas lá? Eu percebia, não só a mim, mas eu fui aprendendo com eles lá, de você não adquirir produtos que gerem muitos resíduos. Junto com isso, você tem a responsabilidade estendida de produtos. Então, as empresas elas tinham que coletar os resíduos. E quando você levava os produtos, né? Por exemplo, embalagens retornáveis, você recebia o cashback e era muito bom, né? Você acumulava ali os produtos reutilizáveis, você levava no mercado e você descontava depois na conta. Então, veja, e além do comando e controle, né, junto às empresas, porque uma obrigatoriedade, né, é um instrumento de comando e controle. E a educação ambiental é um instrumento também tido como um instrumento administrativo, é um instrumento de política ambiental administrativo. Então, Kelvin, assim, pela toda essa sua experiência que você nos relatou aqui, eu queria ouvir de você rapidamente, né, devido ao tempo, mas como você vê a aplicação desses instrumentos no Brasil, especificamente de estímulo à melhoria ambiental por meio de instrumentos econômicos. Eu acho que, por exemplo, o sistema que a gente tem na Europa de pagar um pré-depósito, no Brasil não funcionaria, porque teria sempre aquele questionamento, não, mas o preço era tanto, daí na nota apareceu a mais, aí depois tem que devolver. A experiência que eu tive em Portugal, eu não consegui devolver, porque obviamente tinha um monte de catadores com 50 mil latas na frente para pôr. Eu até falei, toma, mais uma para você, porque eu não vou ficar com 25 centavos nessa fila. O que eu acho, Michel, muito uma questão de hábito. Eu queria trazer esse exemplo do mesmo país de duas vertentes, né? O Japão, se eu não me engano, tem uma quantidade máxima de resíduo por habitante por dia. Então, começa essa reflexão, como é que eu penso nisso? Mas o Japão tem uma outra coisa que é impressionante, o advento, como as pessoas não conseguem ficar com a mão vazia, sempre tem uma bebida carregando. E na máquina que ela compra a bebida, ela faz o depósito da garrafa que ela tinha anterior e pega a lata ou a PET nova que ela tem. Então é meio instantâneo. No mesmo momento que eu compro, eu troco. Apesar de não ser uma garrafa de vidro, ela tem muito essa consciência, né? Ah, tô tirando, tô pondo. Então acho que é uma questão que acho que é, de novo, eu fiz a provocação do Código Brasileiro de Trânsito, que é um pouco disso, né? Assim, nós estamos muito longe. Tá certo que outro dia eu tirei uma foto do aeroporto de Cuiabá, que assim, eu acho que eu contei 22 lixos comuns. E aí eu ia fazer o post, né? Ó lá, 22 lixos comuns, ia pôr todos os números, cadê os lixos recicláveis? Aí eu achei dois.
mas assim, tão escondido, e toda portão de embarque tinha um lixo comum. É óbvio, você não cria o hábito, né? Ah, deixa aí mesmo, porque você acha que vai atravessar para ir para outro lado, então acho que esse é o lado. E aí eu imagino que muita gente, às vezes, sem querer, joga lixo na rua porque fala, "Ah, não achei o lixo." Eu acho que é errado, mas assim, provavelmente, anda, não acha. Então acho que esse é o lado. Então acho que a gente demandaria muito a gente ter isso. Eu acho que tem muita empresa que faz lobby para não aprovar, né? Tinha empresa que colocava em apresentação setorial dizendo, olha, a postergação o que a gente chama da responsabilidade estendida do produtor tem uma economia para a gente de tantos milhões por ano. Então, acho que é esse repensar que a gente precisa ter. Eu confesso que algumas coisas, a gente, por exemplo, a cadeia fria que a gente tem no Brasil, ela tem uma distribuição pouco eficiente, como, por exemplo, num país muito menor de dimensão que o Chile, por exemplo, a maioria dos iogurtes, né, tudo pote de vidro que é devolvido, porque tem cadeia para fazer isso e consegue trazer tal recuperação. Aqui, as empresas que tentaram não conseguiram, à exceção de bar e restaurante, que muitos até já abandonaram, até porque às vezes não tem espaço físico para guardar, né? Porque tem essa outra questão, né? Então acho que assim, a gente está num movimento, né, que agora a farmácia aceita remédio vencido, né, para devolver. Então acho que a gente está num processo, e eu nem estou falando da parte de desperdício de frutas, verduras e legumes, que assim é absurdo quando a gente olha. Só lembrando, né, do ponto de vista de emissão de gás de efeito estufa, o desperdício de alimentos no mundo, se somado, e obviamente os efeitos que isso produz, né, na parte principalmente de geração de metano, equivalem a ser o terceiro maior país emissor, só perdendo para a China e Estados Unidos. É um número cavalar. Se a gente olha, terceiro maior emissor, só com o que a gente desperdiça de comida, além de ser completamente trágico, né, essa informação. Então, acho que esse é o lado, né? Como é que a gente faz um processo desde o zero, né? A própria questão de geladeira, né? Devia ter uma lei. Você comprou geladeira nova, você comprou televisão nova, o fabricante que está comprando tem que aceitar a geladeira que você está pegando, porque senão esse resíduo é um resíduo super difícil de reciclar. As pessoas jogam no lixo comum, né? Vai achar no Rio Tietê tem sofá, tem um monte de coisa. Então, e fazer geladeira de biblioteca em praça, beleza, precisa de uma na praça, não precisa de 20, né? Então, acho que esse é o desafio que a gente tem. Então, acho que é, é um processo, lembra que eu escrevi, né? Processo contínuo de educação. Acho que a gente vai demorar ainda bastante para conseguir atingir, por conta. Acho que o fator econômico é o incentivo. E aí eu queria acabar só com uma frase, porque esse para mim é o que mostra. A gente normalmente, quando define as coisas, por exemplo, uma fábrica, normalmente por dois critérios. Critério logístico, é o centro de distribuição que seja, e o segundo critério é o critério de qual é o incentivo econômico que a gente recebe do Estado e do município. É basicamente dois critérios. A gente, como Eicargo, tenta vender o terceiro critério, que é, olha se tem menos incidência daqui 15 anos, obviamente, de ter alguma mudança climática ou intempérie climática que possa ser muito agressiva. A gente tem uma zona franca em Manaus que não tem nada de logística favorável, mas que o incentivo econômico é tão grande que se para de pé. Mas que qual foi o desenvolvimento econômico que teve para a região? Zero. Então, assim, no Brasil, o maior driver é a parte de incentivo econômico. Então, se não tiver realmente uma parte econômica por trás, nada vai se parar de pé, né? Para a empresa, eu falo porque eu já fui de empresa. É mais barato você descartar produto que ainda não está vencido do que fazer doação, porque se você descarta é como resíduo. Se você doa, você tem que pagar imposto da doação do CMV do produto. Olha onde a gente chegou. Então é mais barato a empresa jogar fora do que fazer uma doação para uma entidade de caridade do município. É isso que a gente tem, uma mudança assim super estrutural. Muito bem, gente. Chegamos no nosso horário. O Keivan tem um compromisso, inclusive. Keivan, queria agradecer demais a tua presença aqui, aceitar o nosso convite. Agradecer a todos os participantes que ficaram até agora aqui com a gente, os que já saíram também. E super obrigada. Acho que é um diálogo que a gente vai precisar continuar, porque é uma jornada enorme que a gente tem pela frente, né? De novo, o vídeo vai ser postado no nosso canal do YouTube, do CCD Circula. Quem eventualmente perdeu algum pedacinho aí, aproveite para assistir de novo depois, tá bom?
Obrigada, gente. Até.